forma que tinha muita gente que não sabia como agir no momento da pandemia, ou seja, como, né, se proteger sua mão de obra, seu fluxo de caixa, etc. Da mesma forma que não se sabia como fazer isso, como lidar, né, com o momento aquele momento que se iniciou há pouco mais de 100 dias, também muita gente não vai saber como lidar quando tiver que retomar suas atividades, né? Quando realmente for necessário que indústria, comércio, prestação de serviço realmente volte, né, a funcionar, né, sem, quando eu digo voltar a funcionar, eu digo sem intervenções, né, sem proibições, etc. Né? Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é justamente o que? Voltando às coisas, porque as coisas vão ter que voltar de uma forma ou de outra, né? Com o comércio parado, com a indústria funcionando em baixa escala, sem necessariamente estar trabalhando com as suas atividades empresariais, prestação de serviço também, o que acontece? O PIB vai lá para baixo, a economia quebra e não é possível. Uma hora, quer queira, quer não, errado ou não, as coisas vão ter que voltar ao normal. Perfeito? Então, primeira coisa que eu sugiro, tá, para indústria, comércio, prestação de serviço, seja microempresa, seja uma grande empresa, primeira coisa, revisar os seus ativos empresariais, tá certo? Para poder ver quais são os ativos novos que precisam ser adquiridos e quais aqueles que existem para serem reposicionados no sentido de readequar o seu produto, o seu serviço para um novo mercado, tá certo? Para esse mercado de retomada, entendeu? Então fazer um mapeamento desses ativos todos, sejam eles tangíveis ou intangíveis. O que são ativos empresariais, gente? Ativos empresariais é aquilo que é o patrimônio, é aquilo que é de valor, né? Seja tangível ou não, de valor da empresa, que é de posse, que é um bem, que é um patrimônio da empresa. Então, você tem como ativos empresariais tangíveis, por exemplo, você tem infraestrutura, instalações, equipamentos, maquinários, isso aí são os tangíveis. Os ativos intangíveis, aí você tem o que? Know-how, expertise, conhecimento, informação, né? Experiências catalogadas e aprendidas, né, dos seus processos produtivos. Né? Então, tudo isso são ativos. Então, fazer um mapeamento, uma revisão de todos esses ativos, ver quais são os ativos que podem ser utilizados nessa nova readequação para os seus produtos, ou seja, como eles podem ser reposicionados para oferecer um produto e um serviço que esteja de acordo com o mercado e, na falta de, adquirir também ativos que possam complementar essa readequação. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda orientação que eu dou, depois dessa revisão dos ativos empresariais, é criar um novo modelo de gestão. Né? Criar um novo modelo de gestão que possa ser um modelo virtual, um modelo online, um modelo integrado em rede, um modelo que vai integralizar totalmente etapas de planejamento, de processos. Quando eu falo processo, eu falo de produção mesmo, tá certo? E de distribuição, tá certo? Um modelo onde você encaixe dentro dele todos os componentes, desde meios de comunicação, tá certo? Até os processos administrativos, que são as rotinas administrativas, passando pelos processos produtivos, as atividades dos processos de produção, até as formas de distribuição, tá certo? Desse produto ou serviço que a sua empresa, enfim, oferece. Né?
Qual vai ser a consequência disso? A consequência disso vai ser uma dinâmica mais ágil dentro da empresa, um resultado mais favorável dentro da empresa, uma readequação da cultura organizacional da empresa, que vai começar a entender que realmente o grande legado que a crise deixou foi justamente a questão da imersão, da integralização de todas as empresas da era digital. Né? Você tem dois tipos de empresa definitivamente a partir desse momento. Né? As empresas que vão emergir, né? Dentro dessa questão digital, virtual, e as empresas que vão ficar fora disso. As empresas que forem ficar fora disso, que não investirem nisso, estarão fadadas ao fracasso. Tá? Então, criar justamente essa readequação do seu modelo de gestão. O seu modelo de gestão vai estar errado? Aquele que você já tem? Não, ele não vai estar errado, mas ele tem que ser readaptado, tá certo? Ele tem que se tornar digital, tá certo? Integrado dentro de uma rede. E conforme essa implantação desse modelo fosse seguindo, ele vai sendo readaptado, né? Por quê? Porque você vai encontrando os caminhos críticos e as dificuldades que, porventura, os processos nessa readequação, nessa virtualização do sistema, você vai enxergar o caminho crítico dos processos que traz uma deficiência no apoio, no suporte da tomada de decisão empresarial, né? Porque todo modelo de gestão ele existe justamente para apoiar o gestor, né, na tomada das decisões dele com relação à empresa dele, tá certo? Então, essa remodelagem ela vai trazer o quê? Uma nova cultura organizacional, um dinamismo maior nos processos de produção na empresa, né? E isso é fundamental, né, para o entendimento de que muitos setores empresariais vão ter uma rápida realocação quando as coisas voltarem, outros vão demorar um pouco mais, né? Outros, por exemplo, vão ter que iniciar do zero, né? Porque não teve condições de ter essa adaptação a essa coisa de uma oferta de trabalho remoto, etc., como, por exemplo, o segmento de linhas aéreas, por exemplo, que está padecendo horrores, né? Então, essa é a segunda orientação que eu dou. Tornar o seu modelo de gestão, adaptá-lo para uma funcionalidade dentro de uma plataforma virtual, né, online, integrada, que integre justamente essas condições todas, né, desde o planejamento, passando pelos processos, né, até a distribuição, desde os meios de comunicação, né, chegando até os canais de distribuição do seu produto, do seu serviço. A outra dica que eu dou para que as empresas possam apostar em processos de automação cada vez mais, né? Colocar dentro das rotinas administrativas, dentro dos processos administrativos, o ato cada vez mais comum de, por exemplo, digitalização de documentos, né? Essa digitalização de documentos, qual vai ser a consequência da automação desses processos administrativos? Um custo operacional reduzido, né? Um aumento, uma maximização nos seus ativos empresariais intangíveis, né? E uma rápida e fácil absorção de conhecimento, de lições aprendidas com erros cometidos no passado, né? E uma readaptação da cultura, tá certo? Dos próprios colaboradores da empresa, tá? Então, automação, não só na questão da digitalização dos documentos, a digitalização de documentos é um exemplo, tá? Mas criar processos de automação dentro das rotinas administrativas da empresa, a partir do momento em que você passa a ter, como a gente já falou, um modelo de gestão todo adaptado dentro de uma plataforma virtual integrada, tá certo? Em rede.